Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio ao vivo do nosso programa diário A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Passaram bem esse dia aí? Ontem falamos sobre o amor e comemorando, né, o 100º programa. Hoje falaremos sobre um tema sempre presente, né? Um tema sempre presente. O tema da ansiedade e da depressão, tá? Então, que bom, pessoal entrando aí. Karina, tudo bem, Karina? Gisela Lamarca, Vandina, Rodrigo entrando. Lorena Pantaleão comemorando aí, conseguiu chegar cedo hoje. Que bom, Lorena, você tá aí com a gente. Ótimo. Camila Rocha também. Adriane Ambrosini, tudo bem? Júlia entrando. Ótimo. É isso aí, Rodrigo. Vamos suspirar. O amor. Muito bom, Rodrigo. É isso aí. O Rodrigo tá amando, Rodrigo? Tá bom, cara. Que bom. Ótimo. Vandina Campos aí com a gente. Bruna também entrando. E aí, Gustavo, tudo bem? Beleza. Pamela entrando também. Ótimo, pessoal. Maravilha. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade e depressão, tá? Não precisa se acusar aí, né? Quem tem ansiedade e depressão, né? Mas a gente sabe que esse é um assunto, esse é um assunto, infelizmente, muito, muito, muito prevalente no nosso tempo, né? É um assunto muito prevalente no nosso tempo. Muita gente acaba sofrendo com essas patologias, né? Acaba sofrendo com essas patologias e acaba, às vezes, sofrendo por um outro problema, né? Vamos lá, vamos começar a conversar aqui. Então, antes de tudo, né, eu queria só relembrá-los do nosso número, né? Eu queria relembrá-los aqui do nosso número para que vocês entrem em contato comigo aqui ao vivo durante o programa. Então, 21 99388 9218, né? Temos o WhatsApp aí registrado nesse número. Se você quiser bater um papo, tirar dúvida, entrar em contato, ligue agora, 21 99388 9218. Estou aqui com o celular na mão, justamente para a gente já bater um papo, se for o caso, né? Então, beleza. Vamos lá. Ótimo. Então, exatamente, Vanessa, todo mundo aí, pessoal, achando o tema hoje muito relevante, né? Um tema importante para a gente conversar, e de fato é importante por quê? Por vários motivos, né? Mas pela prevalência dele, né? Muita gente, né? Prevalência é um conceito na medicina, é um conceito que a gente usa, né, no dia a dia, né? Mas é um conceito na medicina que é o seguinte: muita gente tem esse transtorno, né? Isso é um transtorno que ele aparece, né? Ele entra. Então, as pessoas, elas, em algum momento, são diagnosticadas, né? As pessoas são diagnosticadas com depressão, né? Ou com ansiedade, e esse número vai se acumulando, né? Como se as pessoas, uma vez diagnosticadas, elas não saem. Opa, alguém ligando aqui pra gente. Peraí, um segundo. Alô? Alô? Bom dia, boa tarde. Caramba, não acredito. Quem fala? Ai. Tudo bem? Sério, porque boa tarde. Minha mãe recebeu um diagnóstico de depressão esses dias e Sim. eu quero muito ajudá-la, mas eu não sei o que fazer, né? Eu tenho visto suas aulas, suas lives, tenho ouvido tudo, tenho me ajudado muito com a minha família, com os meus filhos, com o meu esposo, no meu trabalho, mas... Que idade que ela tem? 47 anos. É nova, né? É nova. Tá, então. Nova. Depressão e o médico disse que o início de esquizofrenia. Tá, então, vamos lá. Essa aqui que é o ponto, né? A depressão, isso é uma coisa que a gente pode falar também hoje, né? A depressão não é que ela tenha uma idade para acontecer, né? A depressão, ela pode dar em gente de qualquer idade, né? Ela pode dar em gente muito novinha, né? Pode dar em criança, tem depressão infantil, e ela pode aparecer nessa idade também, ali perto dos 50, né? Tem algumas depressões, né, que aparecem perto dessa idade aí,
né, elas são depressões que a gente precisa prestar atenção. Por quê? Porque pode ter a ver também, né, não só com as agruras da vida, né, não só com os sofrimentos da vida, mas pode ter a ver, às vezes, tá, com, né, falta de hormônio, pode ter a ver com falta de nutriente, pode ter a ver com falta de vitamina, tá? Então, essa coisa que é bom a gente estar atento. É sempre bom, assim, prestar atenção no seguinte, né? Quando uma pessoa ali, perto dos 50, chega aqui no consultório, né, e qualquer idade, na verdade, mas sobretudo com essa idade, viu? Chega aqui no consultório com a queixa de depressão, né? O que a gente faz? Além de acolher, além de dar todo o atendimento, né? Além de ouvir, né? De poder entender o que está acontecendo por dentro do coração da pessoa, a gente também precisa dar uma olhada em toda a parte orgânica da pessoa, tá? Às vezes uma falta de vitamina B12, né? Como eu já falei, às vezes falta de vitamina D, às vezes uma falta de vitamina mesmo, né? Pode estar causando esse quadro depressivo, tá? Então, um conselho que eu dou é esse, né? É que siga ali bem direitinho a prescrição do médico, que investigue tudo, né? Às vezes leva no clínico, porque às vezes pessoas que têm diabetes pode ter uma correlação, né, entre variação de açúcar no sangue com um estado de ânimo para baixo, tá? E a gente precisa fazer toda essa distinção, tá bom? Mas vamos diga. E comportamentalmente, assim, né? O que eu posso fazer, assim, para, sei lá, é porque a gente fica sempre naquela, claro, ela tá exatamente. na cama, vamos lá, levanta e tal. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim. Então, exatamente. Então, cada pessoa que tá. As depressões, elas são diferentes, né? Não tem assim um único modelo de depressão, né? Então, às vezes, a pessoa ela vai se beneficiar. Isso aí você tem que ir vendo, sabe? O que é sempre importante fazer é estar perto da pessoa deprimida, né? Oferecer ouvido para a pessoa, né? Oferecer escuta e vale a pena mesmo animar a pessoa a sair daquele estado. Não como animador de torcida, né? Não assim, vamos lá, ó, que dia bonito, abrir cortina e tal. Isso em geral não funciona para quem está deprimido, né? Assim, que dia tá lindo, abre a cortina, já vamos sair daqui? Não. Mas vale a pena assim você ir lá, você se compadece do sofrimento da pessoa e tenta tirá-la aos pouquinhos daquele estado, né? Tenta tirá-la aos pouquinhos daquele estado. Né? Não joga para cima dela mais peso, né? Mas pelo contrário, tenta tirar o peso da pessoa. Às vezes, só de, né, aos pouquinhos abrir a janela, tirar a pessoa do quarto, levar a pessoa para a rua para dar uma olhadinha, né, num parque, para dar uma olhada na rua, nos movimentos. Isso já começa a ajudar, né? A pessoa vai olhando o mundo, a pessoa sai daquele estado interior. Tá? Mas sempre lembrando, muitas vezes, né, na depressão clínica vai precisar da medicação, vai precisar do remédio, né? Outra coisa que vale a pena é não ter preconceito com remédio, né? Remédio, graças a Deus, hoje em dia existe e muitas vezes é útil mesmo para que a gente possa ajudar a pessoa a sair daquele estado, né? Só os recursos naturais muitas vezes não dão conta de tirar a pessoa do estado depressivo, né? A gente vai precisar muitas vezes, a maior parte das vezes, no final das contas, a gente vai precisar da medicação para ajudar a pessoa a sair mais rápido daquele estado, tá? Então, é bom ter isso na cabeça, beleza? Acho que caiu aqui a ligação, acabou de cair a ligação aqui, tentando reconectar. Bem, podemos voltar ou não, tá? Beleza. Ótimo. É isso aí, ó. A Vanessa aqui falando, a Vanessa Libar de Carvalho falando. Aqui iniciamos a complementação vitamínica, principalmente vitamina D, já que vivemos na Inglaterra. É isso aí, Vanessa. É muito importante fazer a suplementação com vitamina. A suplementação de vitamina D ela é super importante para todos nós, né? Dificilmente alguém vai ter a vitamina D no nível adequado. Cada vez mais a gente vê as pessoas com níveis de vitamina D muito baixinhos, né? Infelizmente, aí precisa suplementar, né? Tomar comprimido de vitamina D, né? Isso aí ajuda bastante também, né? Deixa eu atender aqui. Pronto. Caiu a ligação, né? Voltando aqui. Nada que isso. Beleza. Tá? Então tá bom. Então, muito obrigada. Melhoras aí para sua mãe. Muito obrigada, Deus abençoe. E segue direitinho a recomendação médica. Deus abençoe. Amém. Obrigado. E segue direitinho a recomendação médica aí, ela vai sair dessa. Tá bom? Obrigado. Fica com Deus. Boa tarde. Em nome de Jesus. Obrigada. Nada. Pelo Senhor, só orações e agradecimentos. Tá bom. Amém. Obrigado. Até mais. Tchau. E é isso, exatamente, né? A depressão, ela tem uma prevalência enorme, né? Ela tem uma prevalência enorme, né? Cada vez mais a gente vê as pessoas em estado depressivo, né? Estado depressivo e estado ansioso. Então, o que vale a pena a gente entender do estado ansioso é o seguinte, né? A ansiedade, né? Dá para explicar isso de várias formas, né? Mas a ansiedade, ela é um estado, né? Entre outras coisas, é um estado antecipatório. Então, a pessoa, ela vai olhando, ela olha, ela tem na cabeça uma realidade futura, né? E começa a trazer aquilo para o momento presente.
começa a trazer aquilo para o momento presente. Fala assim, então todo mundo faz isso? É verdade, todo mundo faz isso. E é justamente por isso que a ansiedade, ela não é assim, eu tenho ou não tenho. Não é assim, né? A ansiedade, ela admite graus, né? Todos nós temos algum grau de ansiedade, né? Mas isso pode ser um transtorno, pode ser uma doença ou não, ou pode ser simplesmente uma condição normal. Vamos entender isso aqui. Imagina só que eu tenho lá 19 anos, né? 20 anos, 19 anos, e estudei o ano inteiro pra caramba para fazer vestibular, né? Então eu quero passar para direito, quero virar advogado. Então eu estudei mesmo para passar no vestibular, mas só minha família não pode pagar. Imagina, né? Minha família não pode pagar a faculdade particular. Então, ou eu passo na faculdade federal, né, para a faculdade estadual, ou eu não vou ser advogado, tá? Então tem essa ideia. O que vai acontecer? A pessoa vai estudar o ano inteiro, né? E no dia, né, na véspera da prova, certamente essa pessoa ela vai se encontrar num estado de ansiedade. Por quê? Porque aquele dia, né, o dia seguinte, é um dia no qual está consolidado, né, tudo, né? Todo resultado depende daquele dia. Né? Todo o resultado do seu estudo inteiro ele converge para aquele dia. Então a pessoa necessariamente ela vai estar no estado ansioso. A maior parte das pessoas vai se encontrar ansiosa. Quer dizer, vai ter dificuldade para dormir, vai ter assim, uma pequena taquicardia, a pessoa vai ficar pensando naquilo. Agora veja, ela vai lá, faz a prova e pronto. Depois a coisa some, né? Depois a coisa some. Então veja, essa ansiedade é uma ansiedade normal. A gente não diz que isso é doença, isso faz parte, né? Faz parte da vida. É assim mesmo. Quando a gente tem um evento importante, né? Ou tem uma tarefa importante, é normal que a gente fique um pouco ansioso. Isso não, a gente não chama de doença, isso é uma adaptação orgânica, isso é normal. Todos nós temos essa capacidade, isso é bom, isso é adaptativo, isso é bom que seja assim. Agora veja, se esse estado ele se prolonga e se a tudo, né, todos os eventos da vida geram na gente esse estado, né, estado de palpitação, perder o sono, né, palpitação no peito, então a gente perde o sono, então fica pensando naquilo de tal modo que a gente já não consegue mais reparar em nada do que está acontecendo. Veja, aí a gente já começa a entrar no campo da doença, né? Então veja, se a gente começa a ficar, né, a gente, não sei se meu salário vai dar ou não para chegar até o final do mês. Começa a ficar nervoso com aquilo. Eu não sei se meu filho está indo bem ou não na escola. Você começa a ficar nervoso com aquilo. Eu não sei, né, se eu vou ser bem recebido no meu mês de trabalho. Você começa a pensar em tudo. E aí chega a certo momento que já essa ansiedade ela não está direcionada a nada em concreto no mundo. Dá para entender? É uma ansiedade generalizada que faz com que você tenha perda de memória, que pode fazer com que você tenha alteração no sono, que pode fazer com que você tenha tremor de extremidade, pode ter palpitação no peito, né? Então, veja, esse já é um quadro que não está mais dentro da normalidade. Aqui a gente já está falando de, né, um transtorno. A gente está falando de uma doença. Por quê? Porque não é adaptativo. Isso só te faz mal, né? Só te faz mal. Essa ansiedade não faz com que você melhore, com que você vença um obstáculo, né? Não é um estresse, né? Esse estresse não está fazendo com que você performe melhor, mas pelo contrário, ele está tirando a sua saúde. Bem, aí aqui a gente está dentro do campo do transtorno ansioso. E o transtorno ansioso, ele pode aparecer de vários modos, né? Pode ser uma ansiedade generalizada, pode ser uma fobia específica, tá? Pode estar dentro do campo, né, da obsessão, são pensamentos que ficam ali na sua cabeça, tá bom? E pode chegar até o outro extremo, né, que já é o extremo que vai tocando na depressão. Então, a ansiedade é muito importante que a gente consiga abordar bem a ansiedade, tá? É muito importante que a gente não se submeta a fatores estressores desnecessariamente, né? Que a gente consiga, de algum modo, organizar o nosso dia, que a gente consiga, de algum modo, ver a prioridade, que a gente põe em prática aquelas técnicas que eu falei para vocês lá nos primeiros programas, técnicas de respiração adequada, né? Técnicas de evocar a presença total logo no início do dia. Tudo isso, de algum modo, ajuda a gente a controlar a ansiedade. Depois, um outro ponto, né, que não tem a ver direto com a ansiedade, mas tem a ver com um estado corporal, né, um estado corporal que pode piorar ou diminuir o impacto da ansiedade, que é todo o campo da alimentação e da suplementação, né? Então, veja, tem dietas, né, que são mais... Tem dietas, algumas suplementações são mais adequadas para a gente organizar o nosso corpo, né, de tal modo que ele fica menos sujeito a esses fatores estressores do ambiente. Isso é muito interessante, né? Então, algumas coisas eu já estou falando aqui com vocês, né? Algumas coisas são muito úteis. Por exemplo, uma suplementação de vitamina D, por exemplo, vitamina B12. Tudo isso, de algum modo, vai preservar, deixar o nosso corpo mais forte, por assim dizer. O nosso corpo ele fica menos exposto, né, ao malefício que o estresse causa. Isso tudo dá para explicar bioquimicamente, dá para explicar isso tudo, né, com muita precisão, né, fisiológica, que não é o caso aqui, né, não é o caso de explicar hoje aqui para vocês, porque bem, a gente nem teria tempo, precisaria ter desenho, né, precisaria ilustrar a coisa, então a gente não conseguiria entender, tá? Mas veja, todo esse campo, por exemplo, que não está aqui no campo da
não está no campo da alimentação, mas está no campo né, de uma coisa que sempre... Hoje a gente fala vida saudável. Pelo amor de Deus, isso não é nem vida saudável, isso é vida humana. Dormir as horas necessárias não tem a ver com vida saudável, isso aqui tem a ver com vida humana. As pessoas sempre dormiram as horas necessárias, né? Por alguns períodos dorme-se menos, né? Mas no dia a dia, em geral, as pessoas dormiam as horas necessárias. Hoje que a gente fala assim, poxa, hoje pra gente, né, dormir 8 horas, 7 horas e meia parece um luxo, né? Quem consegue dormir 8 horas? Meu Deus do céu, quem consegue dormir 8 horas? Olha, pra dormir 8 horas, né? Sei lá, vai dormir quanto também? Vai dormir 5 horas? Tem gente que dorme 5 horas por noite. Quem dorme pouco aqui? Levanta a mão aí, escreve pra mim. Quantas horas de sono vocês têm? Escreve pra mim pra eu ter uma ideia, né? Só pra saber, assim, em média, né? Não tô falando assim, óbvio que vai ter dia que você vai dormir mais, tem dia que você vai dormir menos, né? Mas em média, quantas horas vocês dormem? Né? Isso é bom pra eu saber, até pra ter uma ideia. O fato é esse, hoje quando a gente fala assim, tem que dormir 8 horas por noite, parece um luxo, né? Não, tem que dormir antes das 11 da noite, parece uma coisa absurda, né? Quem consegue dormir antes? Aqui a Claudiane, meu Deus do céu. Claudiane dorme só 4 horas. Aí vai ser, não dá, tá bom, 5 a 6 horas de sono, Gisele, 6 a 7, todo mundo ruim, todo mundo mal, pelo amor de Deus. Gustavo, 6 a 7, horrível. Adriane, agora sim, 9 horas, muito bom. Andresa aí, 7 a 8, legal. Caio, boa, Caião. Boa, 7 horas, tem que dormir. Pamela tá mal, Pamela, tem que dormir mais. 6 horas não. A gente tem que tentar, pelo menos, dormir 7 horas e meia. Aí, o Gil Cicler sempre preciso nos seus comentários. Gil Cicler, vou pegar teu comentário e vou mudar de assunto aqui agora, beleza. Não, eu tô brincando. Mas 7 horas e meia é o ideal, né? 7 horas e meia é o ideal, né? Horas de sono, né? Esse aí que seria o ideal. Às vezes, Ítalo, não tem como. Eu tenho filho, eu tenho bebê em casa. É verdade, aí não tem como mesmo, cara. Aí vai ser difícil, vai ter que acordar durante a noite, né? Aí a história já muda um pouco de figura. Mas para quem não tem, né? Para quem poderia dormir e não dorme porque é desorganizado, a gente tem que conseguir controlar isso imediatamente. Porque quando a gente submete o nosso corpo, né? A gente submete o nosso corpo a essa privação de sono, existe uma série de alterações metabólicas que a gente vai acabar sofrendo, né? Uma delas é a baixa de serotonina. E a gente precisa de serotonina para não deprimir, a gente precisa de serotonina para não ficar muito ansioso, né? Um dos remédios que a gente toma, né, para quando está ansioso, quando está deprimido, é o inibidor seletivo de recaptação de serotonina, né? Fluoxetina, né, fluoxetina, estalopram, sertralina, né, paroxetina, são os remédios, um dos remédios que a gente pode tomar, né, para prevenir ansiedade e depressão, porque mexe ali no controle de serotonina. Agora, existe outro modo de a gente tentar não desbalancear tanto, né, a serotonina, por exemplo, dormir bem, né? Dormir bem é importante. Dormir 8 horas por noite, dormir 7 horas e meia por noite, 7 horas por noite, já não gosto, mas às vezes é o que dá para fazer, né? Às vezes é o que dá para fazer. E, bom, a gente vai mantendo esses níveis de serotonina na nossa cabeça, porque a gente vai ter uma alteração ali na melatonina, lembra? Tem um vídeo que eu já falo sobre a melatonina, né? Então pronto, bem, tem que comer coisas que tem triptofano, esse triptofano tem que conseguir entrar pelo nosso intestino, ir até o cérebro, o triptofano cai numa sequência de reações que vira serotonina e melatonina. As horas de sono são fundamentais para manter esse equilíbrio, né? Muito aí, olha só, Mariana Andrés falando aqui, 5 a 6 horinhas, né? 3 bebês e muita atividade. É verdade, vai ficar difícil, Mariana. E é por isso que tem todo um estudo no grande campo do burnout parental, burnout de pais, né? Existem muitos estudos falando sobre o burnout entre pais e mães. Um dos fatores, né, envolvidos aí é justamente a privação de sono. Então a gente tem que ter recursos para poder prevenir, né? A gente vai precisar suplementar uma coisa ou outra, a gente vai ter que criar estratégias de sono, né? Então pronto, aí a gente vai ter que... A gente vai precisar criar estratégias aí, tá, pessoal? Então olha só, quem perguntou aqui sobre o exame? Cláudia Nunes perguntou, tem um exame para saber se a serotonina está boa? Cláudia, dá para dosar a serotonina no sangue, mas ela é muito pouco precisa, né? A gente vai estimar o nível de serotonina de modo indireto, né? Pelo comportamento da pessoa, se a pessoa está com estado inflamatório ou não, né? Então, um dia eu mostro para vocês aqui, né? Tem uma coisa que a gente pode fazer, eu posso até um dia aqui... Tá chegando um aparelho bacana aqui no consultório, depois um dia eu boto para vocês aqui para ver uma das formas de ver estado inflamatório no corpo. É muito legal, é muito divertido, né? Eu posso mostrar isso para vocês, tá? Essa é a ideia. Então, uma das coisas que previne esse estado, né, pode prevenir a gente, né, desse desgaste, que pode levar ao burnout, né, um estado de ansiedade crônico, até depressão mesmo, tem que mexer num dos pilares aí que a gente hoje chama assim, essa é coisa saudável, né? Ora, mas não é nem saudável, isso aqui é vida humana normal, né? A gente teria que dormir 8 horas por noite, então tem que tentar se organizar para fazer isso. Quando não dá, bem, a gente vai conversando aqui ao longo dos dias. E vocês teriam interesse, né, que a gente tivesse um papo mais aprofundado sobre... Isso acho que seria muito bacana, né? Suplementação, né? Suplementação,
algumas dicas de controle mais ou menos natural, né, para ansiedade, para depressão, para ter uma melhor performance cerebral, para ter uma melhor performance orgânica. Isso seria muito interessante fazer, né? A gente já está pensando mesmo nessa aí, pode ser que a gente já converse sobre um curso sobre isso aí, eu acho que seria muito bacana, né? Entrar, vamos conversando aí ao longo dos próximos dias sobre isso, né? Boa, pessoal, vamos já entrando. Vamos continuar esse assunto, né? Esse assunto pessoal, atende, vamos continuar esse assunto. Esse assunto dá pano para manga. Isso é verdade, isso é verdade. Tá bom, pessoal, é isso. Fiquem com Deus. Até uns 20 minutos aqui. Fiquem com Deus, um abraço, compartilhem esse vídeo. Curtam lá se inscrevam no nosso canal lá no Facebook, tá bom? E vamos nos falando, e vamos deixando aí suas dúvidas, vão deixando aí os comentários, tá bom? Aqui, a Bruna Luz falou sobre pesadelo, né? Principalmente sobre pesadelo, pode falar sobre sonhos e pesadelos. Então, pode falar sobre isso também. Tem coisa que a gente pode falar sobre pesadelo do ponto de vista bioquímico, muito interessante, tá? Um dia eu posso, né, gastar tempo aqui com vocês para falar sobre isso, acho que vocês iam gostar. Tá bom, pessoal? Então é isso. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.